Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Contabilidade Rural. Eu sou o professor George Vital e irei acompanhar vocês nessa unidade curricular tão importante para o agronegócio. O objetivo dessa aula é aproximar a relação entre a tutoria e os alunos, tá? Visto que a gente ainda não pode se reunir presencialmente, né, infelizmente, em função aí dos efeitos da Covid-19. Então, o objetivo aqui, nós vamos tratar de alguns tópicos da nossa disciplina e vai servir de embasamento para vocês realizarem uma atividade reflexiva da disciplina, tá? Então, qualquer dúvida que tiver também, a gente tem o canal aí do chat, do fórum de tira dúvidas, para vocês participarem e podem contar comigo aí no que for necessário. Eu sou contador de formação, sou técnico em zootecnia e atuo na parte de consultoria junto a propriedades rurais, tá? Então, vamos estar abordando um pouco a respeito da minha experiência e trazendo também para dentro do conteúdo programático aqui. Vamos lá. Bom, o que é a contabilidade rural, né? Qual que é o objetivo da contabilidade? A contabilidade ela é a ciência que registra, avalia e controla os eventos que afetam o patrimônio das entidades, né? Então, conceitualmente, esse é o objetivo da contabilidade. Vamos traduzir isso aqui de uma forma mais prática. Tudo que acontece dentro de uma propriedade rural deve passar pelo setor administrativo, onde vai ser registrado lançamentos, né? Onde vão ser feitas posteriormente a análise, né, a avaliação de relatórios que vão ser estruturados dentro de uma norma contábil, tá? Isso tudo vai propiciar o produtor rural ter um maior controle das atividades que ele desempenha, de modo que ele consiga ter uma evolução e uma melhoria contínua no seu empreendimento, beleza? E a contabilidade ela estuda o patrimônio, né, da empresa. O que é o patrimônio? É o conjunto de bens, direitos e obrigações, né, de uma entidade, né? Quando a gente fala entidade e empresa, é a mesma coisa, ok? Então, todos aqueles bens que compõem a empresa, né, seja maquinário, seja benfeitorias, galpões, sede administrativa, né, a gente está falando de bens, direitos, né, que são direitos a receber de terceiros, né, a gente faz uma venda, a gente tem um direito de uma contas a receber futura de um cliente, e as obrigações, né, com fornecedores, seja fornecedores de insumos, seja o próprio governo, onde a gente tem que pagar impostos, né, tem obrigações acessórias, e o próprio sócio, né, toda empresa ela vai ter uma obrigação para com o seu sócio, onde o objetivo é ter a distribuição de lucro para o sócio, ok? Bom, falar um pouquinho de 5 funções da contabilidade. A primeira dela, registro, como a gente havia falado anteriormente, né? A contabilidade ela é a ciência que vai registrar de uma maneira estruturada tudo que acontece dentro da empresa, né? Para que isso? Para a gente criar, né, uma base de dados para futuramente a gente consultar esses dados e tomar uma decisão mais assertiva. Organização, né, dentro dessa parte aí da contabilidade também, né, tem toda essa estrutura, essa organização das informações para que seja uma coisa bem estruturada depois. Demonstração, né? A contabilidade de posse desse registro organizado de informações vai demonstrar o quê? Como que está a situação patrimonial e a situação econômica da empresa num determinado momento, tá? Isso tudo vai permitir, né, que os gestores façam uma análise, tá certo? E vamos ver também a questão do acompanhamento das mutações patrimoniais. O que é acompanhamento das mutações patrimoniais? A cada período, a gente precisa avaliar como é que está a nossa empresa, como é que está o empreendimento rural, no caso, em relação a períodos anteriores. Né? Para que isso? Para a gente conhecer a situação atual e poder projetar a situação futura de como que a gente quer que a situação dessa empresa fique futuramente, ok? Bom, quem são os usuários da contabilidade? Né? Toda vez que vocês escutarem o termo stakeholders, é a mesma coisa que usuários, tá? Que são os usuários da informação gerada pela contabilidade. Então, essa imagem, inclusive, foi retirada do material didático de vocês, da apostila, que por sinal é um excelente material, façam bom uso deles. Então, os usuários da contabilidade passam pelos administradores, né, principalmente, que são as pessoas que estão ali à frente do negócio, tocando no dia a dia, precisam de informações num tempo hábil para tomar decisões, tá? Os próprios funcionários, né, os funcionários também podem ter acesso a informações da contabilidade, lógico que um pouco mais limitado, né, não vai ter informações tão estratégicas, mas algo que seja inerente a eles. Bancos e credores, né? Toda vez que a empresa vai tomar uma linha de crédito junto a bancos, junto a instituições financeiras, é muito comum, né, essas instituições solicitarem
demonstrativos contábeis, né, para empresas rurais que são pessoa física, geralmente se pede o imposto de renda pessoa física. Por quê? Justamente para saber como é que está a situação da empresa naquele momento, justamente para saber quanto de crédito que essa instituição financeira, que esse banco pode emprestar para a empresa e se essa empresa vai ter condição de pagar, né, o compromisso que ela está assumindo com a instituição financeira. Investidores, né, é muito natural que todo mundo que vá investir em uma empresa queira conhecer como é que está a situação dessa empresa, então através dos demonstrativos contábeis, né, a pessoa consegue ter uma dimensão da situação atual da empresa. O governo, né, que vai querer saber como é que está a questão de receitas, de despesas da empresa, para quê? Para fazer o cálculo do imposto em cima, basicamente. Público em geral, tá? Eu, você, pessoas de fora, talvez temos interesse numa determinada entidade, numa determinada empresa, talvez que esteja, por exemplo, relacionado na Bolsa de Valores. Então, para fazer um investimento, né, acabo fazendo esse link aí de público em geral e investidores. A gente pode ter o conhecimento através dos demonstrativos contábeis. Clientes, né, hoje cada vez mais com essa pegada aí de sustentabilidade, de consciência ambiental, os clientes querem comprar de empresas verdes, né, de empresas, digamos assim, que têm boas práticas de fabricação, empresas que têm a destinação correta de resíduos, né, e também querem saber a respeito de aspectos contábeis da empresa, ok? E fornecedores também, né, porque fornecedores, da mesma maneira que bancos e credores, eles também vão conceder crédito para a empresa. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa, né, de insumos agrícolas, como é que eu vou poder fazer uma venda da casa de milhares a milhões de reais para uma determinada empresa, né, ciente de que ela não vai me pagar? Eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que ter o contato, né, com as demonstrações contábeis, né, com as informações relevantes aí dessa determinada empresa, para eu saber quanto de crédito que eu posso fornecer para essa empresa, quanto que eu posso vender a prazo, qual taxa de juros que eu vou cobrar em cima, ok? Então, basicamente, são essas as utilidades aí para cada um desses usuários da contabilidade, ok? Bom, tem duas vertentes muito importantes dentro da contabilidade, que a primeira delas é a vertente patrimonial e a de resultado é a segunda dela, tá? Então, o que a gente analisa na parte patrimonial, tá? A gente vai analisar o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, vou falar um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouco, tá? O que é cada um deles. E na parte de resultado, basicamente a gente vai analisar receita, gastos, que é dividido em custos, despesas e investimentos. Então vamos lá. Patrimonial, ativo, passivo e patrimônio líquido, tá? E de resultado, divide em duas grandes áreas, que é receitas e gastos, tá? Onde o gasto está subdividido em custos, despesas e investimentos, ok? Vamos passar para frente aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os elementos patrimoniais, então. A gente aqui tem a divisão, né, de ativo e de passivo, né, onde está composto aqui do lado esquerdo o ativo e do lado direito o passivo e o patrimônio líquido. O que é cada uma dessas coisas? Como eu falei anteriormente, né, o ativo ele é composto pelos bens e pelos direitos da empresa, né? Esses bens e direitos eles vão gerar benefício futuro para a empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma máquina, né, um maquinário, uma colheitadeira, uma plantadeira, essa plantadeira, esse insumo, né, esse equipamento vai ter uma vida útil, onde vai gerar um trabalho que, consequentemente, vai me ajudar na safra a ser mais produtivo e, consequentemente, vai ter um benefício do uso desse ativo. A mesma coisa é a questão dos direitos, por exemplo. Eu tenho clientes que devem para minha empresa, então eles têm que me pagar, eu tenho um direito com esses terceiros, com esses clientes, tá? Então, essa é a parte do ativo. Na parte de passivo, passivos são todas aquelas obrigações que a empresa tem com terceiros, tá? Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, fornecedores, né? A parte de pagamento de fornecedores entraria aqui dentro de passivo, tá? Patrimônio líquido, o que é patrimônio líquido? É o capital que de fato é da empresa, tá certo? Então, basicamente, seria, por exemplo, a obrigação com os sócios, ok? Bom, falando um pouquinho aqui, complementando, né? O ativo, ele é igual ao passivo mais o patrimônio líquido, então por isso que tem esse desenhozinho aqui da balança, tá? Então, ó, o ativo é igual ao passivo e patrimônio líquido, por isso que está equilibrado, tá? E aí tem algumas análises, por exemplo,
Quando o ativo ele é maior do que o passivo, a gente tem uma situação onde o nosso patrimônio líquido ele é positivo, tá certo? Se o nosso ativo, ao contrário, for menor do que o passivo, significa que o patrimônio líquido ele está negativo, a empresa estaria numa situação aí de prejuízo, né, a grosso modo falando. E quando o ativo é igual ao passivo, a gente tem uma situação de patrimônio líquido nulo, né? Ou seja, a grosso modo a empresa não está tendo lucro nem está tendo prejuízo, tá certo? Bom, passando aqui agora para o conceito, né, de receitas e gastos, a gente tem aqui que receita é toda a entrada de recursos que a empresa tem, né, seja ela obtida através de venda de mercadorias, né, de insumos, seja ela se a empresa for prestadora de serviço. Ah, professor, mas tem como uma empresa rural ser prestadora de serviço? Tem. Por exemplo, é muito comum empresas maiores, né, que possuem um maquinário mais tecnológico, às vezes esse maquinário ele vai ter um tempo ocioso dentro da empresa. Então, por exemplo, para não ficar ocioso, é muito comum essas fazendas maiores alugarem, né, esse implemento, esse maquinário para outras fazendas, para outras empresas, de modo que vai ser gerada uma receita de prestação de serviço, ok? Na parte aqui de gastos, o gasto ele é dividido em três partes, né? O custo, a despesa e o investimento. Professor, o que é cada um deles? Bom, custo é tudo aquilo que está relacionado com a produção, tá certo? Então, tudo aquilo que eu conseguir mensurar na minha produção, por exemplo, uma lavoura de soja, a semente é diretamente ligado com a produção, então a semente vai ser custo. Ah, o fertilizante também é diretamente ligado à produção, então aquilo também vai ser custo. A mão de obra de uma pessoa que trabalha na lavoura de soja também vai ser um custo da lavoura de soja, ok? Bom, despesa, o que é despesa? Despesa é aquela saída de recurso, né, que não está diretamente ligada com a produção. Então, por exemplo, o salário do pessoal do administrativo, ele não está diretamente ligado a produção da soja, como a gente está usando de exemplo aqui, tá certo? Então a gente não consegue mensurar isso diretamente lá na nossa lavoura, né? No caso do exemplo da soja. Ou se não, se for uma empresa de pecuária, produção de leite ou produção de carne, a gente não consegue mensurar isso diretamente no nosso produto final. E temos também a parte do investimento, né? Que são aqueles gastos que são realizados para aquisição de bens, né? E insumos produtivos, tá certo? Então, geralmente, o investimento, quando a gente faz uma aquisição de algum maquinário, né, de algum implemento que vai ter uma vida útil um pouco maior, então é um investimento, tá certo? Bom, passando aqui, fazendo um questionamento para vocês, uma reflexão de como que a contabilidade ela pode auxiliar no desenvolvimento do agronegócio. Tá? Então a gente já falou anteriormente a respeito de informações, né? A contabilidade ela gera informações para aquelas pessoas que estão envolvidas no negócio tomarem decisão, né? Além disso, o que mais a contabilidade pode gerar de benefícios aí para o desenvolvimento do agronegócio, ok? Vamos pensar aí, podem colaborar no nosso fórum de discussão, fiquem à vontade. Bom, falar um pouquinho para vocês aqui a respeito dos livros permanentes da contabilidade. Basicamente, a contabilidade tem dois livros permanentes, que é o livro Razão e o livro Diário. Vamos falar primeiramente aqui do livro Diário, tá? Como o próprio nome sugere, o livro diário é onde é mantido as anotações, né, as escriturações contábeis diariamente. Né? Então, toda vez que vocês virem uma demonstração, né, nesse formato, onde tem a data, né, a situação da conta, o histórico e o valor, né, organizado por data, isso é um livro diário. Vocês vão entender daqui a pouco para que serve essa escrituração, esse modelo de controle contábil aqui. Tá? Esse aqui já é o livro Razão. Tá? O livro Razão, pessoal, ele é um pouco diferente do livro diário. Ele é como se eles fossem fichas de contas isoladas da contabilidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, o livro Razão dessa fazenda modelo, tá? Onde a gente tem aqui o grupo, a conta caixa, tá certo? Então, por exemplo, nessa escrituração aqui, somente as movimentações que passam pela conta caixa
que estão discriminadas aqui. Então, por exemplo, o professor dá outro exemplo de conta na contabilidade. A gente tem caixa, a gente tem estoque, a gente tem banco, né? A gente tem maquinário, a gente tem vários tipos de conta dentro das escriturações contábeis. Então, por exemplo, esse livro razão aqui, ele vai ser muito importante na hora que a gente for fazer uma demonstração contábil que chama balanço patrimonial. É através dos saldos, né, dessas contas, né, do livro razão que a gente vai pegar essas informações para montar o balanço patrimonial, ok? Bom, passando para frente aqui, a partir dessas informações, né, confeccionamos os demonstrativos balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício. Aí só uma diferença para vocês, é importante que fique claro, o balanço patrimonial, né, como o próprio nome dele sugere, ele vai trazer para a gente a situação patrimonial da empresa, ou seja, a situação financeira da empresa, como se fosse uma foto da empresa num determinado momento. Tá? E a demonstração do resultado do exercício, ele traz uma visão econômica. Tá? Então, ele vai trazer uma visão se a empresa está tendo lucro ou se a empresa está tendo prejuízo. Basicamente, essa é a ideia da demonstração do resultado de exercício, ok? Bom, como eu havia falado anteriormente, o balanço patrimonial, né, até coloquei a imagem da fotografia para vocês fazerem essa associação, ele mostra a situação financeira da empresa num determinado momento. Tá? Ele tem como característica uma análise horizontal, onde ele tem o ativo e o passivo da empresa. Tá certo? Bom, como que é organizado, né, o ativo que a gente falou anteriormente? O ativo ele é organizado por ordem de grau de liquidez, ou seja, da conta mais líquida para menos líquido. O que é liquidez, professor? Liquidez é o seguinte, qual que é a facilidade, né, de eu transformar esse determinado item que eu tenho na empresa em dinheiro. Então, por exemplo, vamos parar para pensar, numa empresa, o que é mais líquido, o que é mais fácil de ser transformado em dinheiro? Os próprios recursos financeiros, né? Seja ele recurso em caixa, em espécie mesmo, ou seja uma aplicação bancária, né? Conta corrente. Então, a conta corrente, por exemplo, eu vou lá no banco, saco, já transformei isso para dinheiro. Tá? Então é muito líquido, é um alto grau de liquidez. E eu vou descendo, por exemplo, a conta estoque já tem uma liquidez menor. O esforço para eu transformar o meu estoque de produção em dinheiro é maior do que eu ir até o banco e fazer o saque desse dinheiro em espécie. Por exemplo, eu vou ter que entrar em contato com um possível cliente, né, negociar uma venda, para dar um prazo para essa pessoa me pagar, então, ou seja, já teve uma maior dificuldade em ser transformado em dinheiro. E partindo para itens que têm um grau de liquidez menor, a gente pode dar exemplo aí de maquinários, de veículos, as próprias benfeitorias, terras, né? Que aí só vai virar dinheiro se eu fizer a alienação desse bem, ou seja, se eu fizer a venda desse bem para terceiros. Aí eu vou receber o dinheiro por esse bem, do ativo, ok? Já o passivo, ele é organizado por grau de exigibilidade. O que é exigibilidade? A exigibilidade nada mais é do que a prioridade de pagamento, basicamente. Então, por exemplo, se eu tenho lá na parte do passivo, né, fornecedores, funcionários, governo, sócio, o que é mais importante eu pagar primeiro? Esse é o grau de exigibilidade. Então, por exemplo, eu vou pagar o meu funcionário, depois vou pagar lá os fornecedores, o governo, né, e por último fica lá o sócio. Né? O grau de exigibilidade é basicamente isso, ok? Bom, mostrando para vocês um pouquinho aqui das demonstrações contábeis. Esse aqui é um modelo do balanço patrimonial, tá? Esse modelo do balanço patrimonial tem ele também na apostila de vocês, ok? Então esse é um balanço patrimonial da Fazenda Bom Café e ele está expresso em R$1.000, tá? Toda vez que vocês virem um balanço patrimonial, geralmente vai acompanhar a unidade monetária que ele está sendo expresso, no caso da nossa moeda corrente aqui é o real, e ele traz também a informação, está expresso em milhares, está expresso em milhões, tá? Então depende aí do tamanho da companhia que a gente está analisando também. Beleza? Então, por exemplo, ó, como a gente falou, grau de liquidez, a gente tem aqui, ó, ativo circulante, tá?
Disponibilidades, que é como eu falei, basicamente caixa, aplicações bancárias, conta corrente, etc. Tá? Aí vai vir aqui a parte de adubos, sementes, defensivos, que aí já entraria, digamos que no estoque, beleza? De insumos. A gente tem a parte do ativo não circulante, que aí já entraria a parte do imobilizado, como eu falei para vocês, a parte de terras, benfeitorias, que é casa, galpão, silos, tá? O próprio cafezal, né, as lavouras, máquinas, móveis e utensílios. Então observem que está organizado de acordo com a liquidez, né? É muito mais fácil eu transformar, por exemplo, as minhas disponibilidades que eu tenho na empresa em dinheiro, em recurso monetário, do que eu transformar, por exemplo, as terras da minha empresa em dinheiro. Eu teria que vender ela para que isso acontecesse, ok? Bom, passivo circulante aqui, ó, dentro do grupo de passivo agora. A gente tem fornecedores, né? Pagamento de fornecedores, pagamento de salários, pagamento dos impostos, os financiamentos que a empresa tem, né? Com instituições financeiras, passivo não circulante, né? Financiamentos de máquinas, né? Então, por exemplo, geralmente financiamentos de máquinas, por que ele está no passivo não circulante? A gente entende que não circulante é acima do término do exercício seguinte. Então, por exemplo, a gente está hoje no ano de 2020, a gente consideraria algo como circulante até o término de 2021 e como não circulante após o término de 2021. Então, ou seja, tudo que for a partir de 2022 já é não circulante, ok? Então, financiamento de máquinas e veículos, equipamentos, etc., como eu falei anteriormente, geralmente tem um prazo maior, tem algumas que têm até período de carência. Então, geralmente, por exemplo, 2 anos de carência para você começar a pagar esse financiamento. Então já é considerado lá no passivo não circulante, é uma obrigação de longo prazo, beleza? E lá no patrimônio líquido, que é a parte propriamente dita da empresa, né, do sócio, digamos assim. Então tem o capital social e a parte lá de lucros acumulados, ok? Vejam depois, pessoal, na plataforma tem vídeos explicando melhor esses conceitos, ok? E se tiver alguma dúvida, volto a dizer, podem recorrer ao chat, ao fórum de tira dúvidas, que será um prazer ajudar vocês com esses conceitos aí. Vamos lá. Essa aqui é uma demonstração do resultado de exercício, tá? Basicamente, como eu falei anteriormente, essa demonstração vai mostrar se a empresa está dando lucro ou prejuízo. Eu até coloquei uma indagação aqui, né, uma imagem ilustrativa, perguntando, minha empresa está dando lucro ou prejuízo? Tá? Então, basicamente, o que essa demonstração vai mostrar? Ela vai mostrar para a gente a receita operacional bruta da empresa, o que a empresa teve com venda de produtos, o que ela teve com venda de mercadoria, o que ela teve com prestação de serviço, a parte de receitas. Lembrando, receita, entrada de recurso. Aí a gente vai ter a parte de deduções da receita bruta, né, que é a parte de devolução de venda, sempre ocorre uma devolução de algum lote de mercadoria, alguma coisa do tipo. Abatimentos, tá? Impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, então a gente tem aí o ICMS, por exemplo, que incide diretamente sobre mercadorias e serviços, beleza? Aí depois a gente tem a receita operacional líquida, que é o que? A receita operacional bruta menos as deduções da receita bruta. Aí a gente vai ter a nossa receita operacional líquida. Depois a gente vai subtrair os custos das vendas, né? Que aí vai ser, né, proporcionalmente, custo dos produtos vendidos, custo das mercadorias vendidas e custo dos serviços prestados. Sendo assim, a gente chega no nosso resultado operacional bruto, beleza? Subtraindo do resultado operacional bruto as despesas operacionais, que aí vem despesas com vendas, né, algum vendedor, comissão, despesas administrativas, como eu falei anteriormente, o salário do pessoal do administrativo ele não é custo, ele é despesa, né? Então a gente continua as deduções aí, passamos pelas deduções financeiras, tá? Então, por exemplo, despesas financeiras, né? Se tiver alguma receita financeira proveniente de algum rendimento, ele entra aqui somando também nessa parte. Variações monetárias, se for alguma coisa relacionada a câmbio, né, a outra moeda, ok? Aí a gente vai chegar no resultado de equivalência patrimonial, beleza? Bom, depois disso a gente vai ter aqui o custo das mercadorias, de bens e direitos do ativo circulante, deduzindo, e a gente vai chegar aqui no resultado operacional antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, beleza? Depois disso, a gente vai ter a provisão para o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro e, por fim,
a gente vai ter aqui lucro líquido antes das participações, né, que aí é a parte, né, de distribuição para os sócios, debêntures, que é uma modalidade de investimento que algumas empresas disponibilizam no mercado e remuneram o investidor depois. Empregados, participação dos administradores, partes beneficiárias, fundos de assistência e previdência para empregados. Aí são coisas mais específicas que nem toda empresa tem. E a gente chega no final, que é o resultado líquido do exercício. Lembrando que esse resultado líquido ele pode ser tanto o lucro, como pode ser o prejuízo, ok? Bom, diante do exposto, pessoal, eu vou deixar algumas indagações para vocês aqui, tá? O material em Word vai estar lá no AVA para vocês responderem, tá? Então, vamos raciocinar o seguinte: qual que é o papel da contabilidade dentro disso que a gente discutiu, né? Então, né, apresentar informações para pessoas que estão envolvidas diretamente com o negócio tomar decisão, é algo mais ou menos nessa linha de raciocínio. O que é patrimônio? A gente falou também a respeito do patrimônio, né? O que é o patrimônio da empresa, como que ele é composto, tá certo? Quais são os livros contábeis obrigatórios? A gente falou sobre 2 desses livros aqui que são obrigatórios, né? São permanentes na contabilidade e que vão gerar informações que vai ajudar a estruturar as demonstrações contábeis depois. Qual que é a função do balanço patrimonial, né? Qual que é a função da demonstração do resultado do exercício, que foram essas 2 demonstrações que a gente falou nesse vídeo, ok? Bom, diante do exposto, eu gostaria que vocês dissertassem sobre a importância de se manter os controles contábeis bem estruturados nos empreendimentos rurais, ok? Então faça um texto, né, em torno de 10 linhas, acho que tá bom. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo para a gente sanar essas dúvidas aí, tá joia? Agradeço a participação de todos vocês, mais uma vez me coloco à disposição, desejo que essa situação de distanciamento social passe logo, para que a gente possa ter um contato na sala de aula. Forte abraço a todos.